Com a palavra o deputado Paulo Ganini. Opa, agora sim. É Ganime. Todo mundo erra, mas já estou ficando acostumado. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. A gente tem aqui hoje 4 especialistas sobre o tema. Acompanho muito de perto o trabalho feito pelos 2 que estão à minha esquerda, Paulo Tafner e Pedro Neri, quem eu respeito muito e ouço com bastante atenção sempre que eles falam. O Paulo, inclusive, deu algumas palestras muito boas para a gente no Renova, no INSPER, e é sempre muito bom tê-los aqui debatendo esse tema tão relevante. Os outros 2 colegas ouvi ao vivo pela primeira vez hoje, né, e tem algumas ponderações ao que foi falado pelo Eduardo Moreira. Ele fez um questionamento, uma pena que ele tenha saído da sala agora nesse momento, mas deixo aqui registrado, foi ao banheiro, né? Mas espero que ele consiga ouvir depois. A pergunta para o Eduardo é que ele colocou aqui o questionamento se a Previdência é o problema da economia ou se a economia que causa o problema na Previdência. É claro que uma coisa está relacionada na outra, não dá para negar que se o Brasil tivesse com uma economia pujante, a discussão sobre a Previdência seria muito menos relevante hoje, até porque a gente está falando da Previdência por 2 temas principais: a questão do ajuste fiscal e a questão da perenidade da Previdência no longo prazo. Bom, ele voltou aqui, então, essa pergunta é para o senhor, Eduardo. Então, gostaria se pudesse ouvir. Então, o senhor comentou aqui a pergunta se a economia era o problema da Previdência ou a Previdência era o problema da economia. E é claro que os 2 estão relacionados, né? Se a gente tivesse com uma economia pujante, talvez o debate sobre a Previdência não seria debate hoje tão relevante assim. Mas o outro lado da economia, da Previdência, é também a sustentabilidade da Previdência. E a gente sabe que com a questão demográfica, a Previdência, como ela está hoje, não é sustentável. Mas voltando para o aspecto econômico, sabendo que a economia não está bem, sabendo que a gente gasta hoje mais de 50% do orçamento da União com a Previdência, não dá para não falar sobre a Previdência para resolver os problemas econômicos. E quando a gente fala de investimento, que aí foi um outro ponto que o senhor tocou aqui, investimento é realmente fundamental para o Brasil voltar a crescer. E aí a gente tem uma questão de acesso a crédito, de juros, e não é uma questão de vilões contra mocinhos, de que tem gente que não quer que a população tenha acesso a crédito. A gente está falando de um sistema financeiro que realmente cria um ambiente que os juros são muito caros no Brasil. Para estender um pouquinho, porque eu estava fazendo uma pergunta justamente para o Eduardo, que chegou agora, eu agradeceria. 30 segundos, deputado. Tá bom. Bom, a pergunta para ele, mas agradeceria se pudesse ser 1 minuto. A questão dos juros no Brasil, eles são tão altos, entre outras coisas, pela dívida pública, são tão altos porque falta recurso, falta poupança no Brasil também. Então, sem uma reforma da Previdência, a gente não vai resolver o problema da dívida pública, a gente não vai resolver o problema também da falta de poupança, e aí entra também uma pergunta que vai para o Pedro também, questão da capitalização, que eu acho que é fundamental, e o Pedro tem algumas resistências contra o modelo de capitalização, mas eu acho que é primordial que a questão da capitalização seja colocada em pauta. Eu entendo que a transição para o modelo de capitalização é difícil, é demorado, é penoso. Porém, algum dia a gente tem que falar sobre isso. E se a gente não falar agora, a gente está deixando isso para as futuras gerações. Então, acho que a gente não tem que ter medo. E esse é o momento de a gente tratar da capitalização. Eu espero que a gente tenha coragem, aqui nessa casa, de tratar da capitalização. Obrigado, deputado Paulo. Com a palavra, o deputado professor